Olá, dia 12 de maio de 2020, tivemos um bate-papo com Cristiano Paganin e Mônica Turque de São Paulo, com um tema muito interessante, principalmente nos dias de hoje, como se preparar com o seu atendimento home care. Suas dicas é de uma pré-abordagem aos clientes, cuidados com formas boas e positivas de uma profissional que atua nesse segmento há mais de 10 anos, professora e palestrante. Fala um pouco de sua experiência de uma grande cidade como São Paulo. Mais uma postagem e apoio do Centro Técnico Vida Ativa. Um grande abraço a todos. Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma super live imperdível hoje, hein? Estamos com muito conhecimento. Gente, essa profissional que vai falar hoje, eu nem sei se vai dar tempo de responder tanta pergunta sobre todos os segredos do tratamento home care. Né? O papo, só minha prévia pelo telefone, gente, como a gente faz o preço, quais tratamentos são mais indicados para o home care, como se apresentar, como se organizar. Quer dizer, tudo isso a gente vai estar conversando aqui com a Super Mônica, que já está entrando. E eu vou convidá-la, então, para a gente iniciar esse bate-papo, porque assunto tem e muito. Deixa eu chamar ela aqui. Aí, convidada. Ué, o que aconteceu aqui com a minha câmera? Ai, como é que eu viro a câmera? O que eu fiz? Aqui. É lá em cima. É lá em cima. Aí. Tô apanhando aqui, gente. Maravilha. Mônica, boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao Projeto Sol, que veio para iluminar a vida dos profissionais. Né? Muito obrigado por ter aceitado o convite da Tony Derme. Gente, eu estou com a especialista do tratamento home care no Brasil, tá? Só para vocês entenderem. Tá? Esta esteticista sabe tudo e mais um pouco e se posicionou como uma expert, dando cursos e vai passar para a gente aqui algumas dicas, né, Mônica? Ai, sim, obrigada, Cris, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, da Tony Derme, podendo compartilhar aí um pouquinho só do atendimento em domicílio, né? Que é algo que eu vivo diariamente há mais ou menos aí 10 anos, que é o atendimento em domicílio. E aí, Mônica, eu queria que tu explicasse que essa realmente é a tua opção, que as pessoas te perguntam, você vai abrir clínica? Né? Então, eu queria que tu te posicionasse, que tu me respondesse por telefone, né? Olha, Cris, eu recebi essa pergunta durante muitos anos da minha vida, né? Nossa, Mônica, e aí? Quando que você vai montar a sua clínica? Quando que você vai abrir o seu espaço? E aí eu falava assim, mas gente, eu não quero, eu sou a Mônica do atendimento em domicílio, eu gosto de atender em domicílio, eu amo atender em domicílio. Levou um certo tempo para as pessoas entenderem isso, mas eu percebi que de um tempo para cá, caiu acho que a ficha das pessoas e elas realmente entenderam que eu gosto do atendimento em domicílio, que eu sou a Mônica do atendimento em domicílio. Então, eu falo que eu quero realmente levantar essa bandeira do atendimento em domicílio, que não é só para quem está começando, que é o que muitas pessoas pensam, né? Atendimento em domicílio, ela é nova na área, ela está começando agora. Ou então, ela atende em domicílio porque ela não tem condições de abrir uma clínica, porque abrir uma clínica a gente investe e tudo tal. Não, eu quero mostrar para as pessoas que dá sim para a gente ter sucesso atendendo em domicílio, dá para construir uma carreira atendendo em domicílio, que é isso que eu tenho feito, né? Não é à toa que eu estou aí há mais de 10 anos atendendo em domicílio. Gente, Deus, vamos lá, que tem tanta pergunta aqui. Mas vamos começar pelo começo, assim. No tratamento de domicílio, como é que inicia, né? O agendamento, uma prévia de uma anamnese, como é que tu fazes para saber, para se organizar, né? Porque eu acho que, olha, eu tô de verde. Por que eu tô de verde, meio militar? Eu servi exército, tá? Sou tenente, sou segundo tenente da reserva. Mas no exército tem que ter disciplina e organização. Aí eu lembrei dessa roupa, eu disse, tratamento home care requer isso, Mônica? Conta pra gente. Exatamente. A gente fez uma prévia aqui, né? A gente ficou 1 hora no telefone e eu passei essas informações para o Cris, né?
Realmente, atendimento em domicílio, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter organização. Então, ao contrário aí do que as pessoas pensam, né? Atender em domicílio é fácil, só vou pegar uma mala aqui, vou colocar os produtos e vou sair para atender. Não é só isso, vai muito além, né? O atendimento em domicílio vai muito além disso. E aí, quando, né, os clientes eles entram em contato comigo aqui pelas redes sociais, por exemplo, eu sempre gosto de fazer uma pré-avaliação desse cliente. Até porque, né, o cliente ele veio aqui pelas redes sociais, eu ainda não o conheço, então eu preciso saber. Até porque, por exemplo, se o cliente ele tem um grau elevado de acne, dependendo ali do grau de acne, eu não vou poder tratar esse cliente, né? Esse cliente ele vai primeiramente ter que passar por um médico, enfim. Então eu gosto de o quê? Marcar primeiramente uma pré-avaliação, né? Um beijo para todo mundo que está entrando, obrigada pelo carinho. Então eu faço uma pré-avaliação com esse cliente, que eu falo que é tanto para eu saber ali, né, a real necessidade desse cliente, o porquê que ele está me buscando, como que ele conheceu o meu trabalho, mas também para minha própria segurança, né, porque eu vou estar indo atender esse cliente, eu realmente não sei se é aquela pessoa daquela foto que está ali. Então eu faço uma pré-avaliação de que forma? Convidando o cliente para fazer uma videochamada. Aqui pelo Instagram mesmo, né, nós temos a opção de fazer uma videochamada, e aí eu convido esse cliente para fazer essa videochamada, onde eu vou fazer essa pré-avaliação desse cliente, primeiramente para eu tentar entender ali o porquê que ele está buscando o atendimento, qual a queixa desse cliente, né? Segundo, porque eu preciso saber ali quais os produtos que eu vou levar na minha mala de atendimento, porque né, a minha organização da minha mala de atendimento é um dos passos mais importantes quando se fala do atendimento em domicílio. E eu prezo muito por isso, né, não só pela organização em si, mas pela biossegurança também, que é algo que a gente tem ouvido falar muito, né, nesses últimos dias, né, Cris? A gente tem ouvido falar muito da biossegurança, mas é algo que eu já trabalho há muito tempo, né? Me preocupando muito com todos esses detalhes. E aí, então, eu vou para o atendimento. Mas não significa que eu fiz essa pré-avaliação e aí eu chego na casa do meu cliente e eu não preciso mais fazer ali a minha ficha de anamnese. Muito pelo contrário, essa pré-avaliação foi para, pelo menos, eu ter ali um primeiro contato com esse cliente, não é mesmo? E aí, eu chegando à casa do meu cliente, eu tenho ali a minha ficha de anamnese minuciosa para a gente, né, montar ali um plano de tratamento para esse cliente de acordo com as necessidades que ele vai me relatar. Então, aí ele passa pela segunda anamnese, diria assim, aí sim, a anamnese completa, depois da pré-avaliação. Isso. A videochamada vai ser uma pré-avaliação, né? Vai ser uma pré-anamnese, para eu tentar entender ali um pouquinho das necessidades dele, mas só então quando eu chego à casa desse cliente, que aí eu faço realmente a ficha de anamnese, a ficha de avaliação ali, bem cuidadosa, minuciosamente, né? Antes de a gente entrar nos tratamentos, eu queria que tu comentasse como tu chega no cliente. Porque, gente, se vocês olharem o Instagram da Mônica, vocês vão ver fotos lindas. Além dela ser linda, ela tem uma apresentação impecável, né? E isso, os detalhes fazem a diferença. A primeira impressão é a que fica, Mônica. Conta pra gente como é que tu te porta daí, quando chegou na porta do cliente. Sim, primeiramente, obrigada, Cris. Eu sempre gosto de falar, né, sobre a nossa apresentação pessoal, porque vai ser o nosso cartão de visita. E sim, a primeira impressão, ela é a que fica, sim, né, não tenho dúvidas. Às vezes as pessoas, elas me mandam muitas mensagens, né, me mandam muitas mensagens no Instagram, falando, mas como assim? Como você consegue chegar na casa do cliente assim, impecável? Né? Como assim você não está descabelada? Como assim você está de batom, né? Porque eu gosto de fazer alguns stories, né? Alguns vídeos aqui no Instagram, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, mostrando um pouquinho dos meus atendimentos, né? Não muito, porque como eu estou na casa do cliente, eu não posso ser invasiva, né? Então, eu compartilho um pouquinho da minha, né, do meu transporte, como que eu tô indo, quando eu tô chegando à casa de um cliente, depois que eu já saí, né? Então, antes de eu chegar e depois que eu sair, né? Eu nunca vou ficar mostrando ali a casa do meu cliente, porque senão eu vou estar invadindo a privacidade dele. Quando se fala do atendimento em domicílio, a gente tem que se preocupar com tudo, né? E aí eu falo que não importa se é o meu primeiro atendimento do dia ou se é o meu último atendimento do dia,
eu sempre vou estar impecável, porque para aquele meu cliente que vai ser meu último atendimento do dia, ele está ansioso aguardando por esse atendimento. Então, imagina que decepção que vai ser para ele se eu chegar lá toda descabelada, com a maquiagem já toda borrada, e chegar lá me queixando, nossa, eu tô super cansada hoje, morrendo de dor nas costas, porque eu já fiz diversos atendimentos, graças a Deus vou ficar meu último atendimento. Ele vai olhar, ele vai ficar super decepcionado, porque ele vai falar, nossa, mas esse era o meu momento de relaxamento e pelo que eu tô vendo, ela tá precisando mais do que eu. Né? Então, eu tenho que me atentar, eu sempre ando ali com a minha bolsa, né? Fora a minha mala de atendimento, mas às vezes eu tenho ali uma bolsinha, onde eu tenho ali um espelhinho com um batom, algo com que, né, eu arrume ali o meu cabelo, então eu nunca vou estar descabelada, eu nunca vou estar esbaforida, então não importa se eu peguei trânsito, se o metrô estava cheio, sempre antes de eu entrar à casa desse cliente, eu respiro fundo, eu retoco meu batom, né? E só então eu entro à casa desse cliente. Porque, como você falou, a primeira impressão, ela é a que fica, né? Então, eu tenho que, sim, né, me preocupar com a minha imagem pessoal, porque eu falo que se eu não me valorizar, o meu cliente não vai me valorizar, né? Então, para eu ser uma profissional de excelência, para eu ser uma profissional diferenciada, são muitos detalhes agregados, né? Não é apenas, nossa, ela é uma profissional referência ou ela é uma profissional de excelência porque ela tem uma mala branca, né? Que nem as pessoas, elas falam muito das minhas malas. Sua mala branca, sua mala dourada, que linda a sua mala. Então, não é apenas por uma única coisa. Eu até compartilho um pouquinho mais disso, tanto nos meus cursos, né? No meu mini curso, no meu curso online, no meu curso presencial. Eu compartilho um pouquinho disso, né? Que para nós sermos uma profissional de excelência, não é por uma única coisa, né? São muitos detalhes envolvidos. Então, a minha apresentação pessoal conta, o meu conhecimento conta também, porque eu sempre falo que o melhor investimento que nós podemos fazer é em conhecimento, né? É em atualizações. Então, quando eu mostro para esse meu cliente que eu sou uma profissional diferenciada porque eu invisto em conhecimento, invisto em levar o melhor para ele, né? Esse cliente ele vai me enxergando com outros olhos, né? Então, eu sempre estou ali preocupada com a minha apresentação, que foi até o que a gente estava conversando um pouquinho, né? Fala Eu compartilho dos também. cuidados, assim, até do propé, isso me chamou a atenção, né? Gente, a Mônica entra na casa, ela já tira o sapato, ela já bota o propé. Isso Sim. Antes do Covid, né, Mônica? Isso aqui é do ano passado, você já era assim. Olha, isso. A gente estava até conversando e eu comentei, né, que eu cito um exemplo nos meus cursos, né, eu compartilho com as minhas alunas, eu dou um exemplo assim que quando você, né, se apaixona ali, né, quando você encontra ali o amor da sua vida, o que você faz, né? Você não se produz, né? Você não se arruma, você não quer colocar ali a sua melhor roupa, você quer estar com o seu cabelo alinhado, você tá ali, você quer estar o quê? Fazendo com que você encante ele, com que ele se apaixone por você, né? Então, não quero que minhas clientes se apaixonem por mim, eu quero que minhas clientes se apaixonem pelos meus atendimentos, né? Então, que elas realmente elas olhem e elas falem, nossa, a Mônica, ela é uma profissional diferenciada, então eu quero a Mônica sempre me atendendo, né? Então, é um conjunto, até uma colega compartilhou aqui, é um conjunto, então realmente é um conjunto, tanto da minha apresentação pessoal, quanto do meu conhecimento, do meu conteúdo. Então, realmente, para eu ser uma profissional diferenciada é esse conjunto. E como você falou aí do propé, né, da biossegurança, tá todo mundo aí super preocupado com isso da biossegurança. O ano passado, quando eu fui palestrar, né, no palco do Congresso Estética em São Paulo, no congresso, eu fiquei muito grata, muito feliz, porque assim, nós sabemos que existem inúmeras profissionais que atendem em domicílio, muitas que são reconhecidas, que são renomadas, né? E que muitas das vezes acabam sendo reconhecidas pelos seus métodos, pelas suas técnicas, né? E que palestram nos palcos, tudo. Mas eu fui a primeira esteticista a falar sobre atendimento em domicílio em um palco de congresso, né? Então eu fiquei muito feliz. Ai, minha mãe tá aqui na live. Um beijo para minha mãe. Então, eu fiquei muito feliz, né, de ter sido a primeira esteticista a falar sobre atendimento em domicílio em um palco de congresso. E nós sabemos, né, que os congressos, eles são sempre levados muito a sério, assim como todos os cursos e tudo.
E eu tive que me atentar, né? Eu tive que me atentar, não, eu já fazia parte da minha rotina, e aí eu mostrei isso no palco do No Congresso, que palco. nós temos que levar a sério a biossegurança. Então, não importa que é o atendimento em domicílio, que é o atendimento em clínica, isso, né, do Covid e tudo, nós temos que levar a sério a biossegurança. Então, isso era algo que eu já trabalhava, já fazia parte da minha rotina no meu dia a dia. Então, eu vou atender a minha cliente, eu chego à casa da minha cliente, eu tiro o meu sapato, eu calço um propé, eu lavo as minhas mãos, eu uso álcool gel, eu higienizo a minha maca, higienizo os produtos que eu vou utilizar, eu sempre tenho ali um recipiente onde eu vou acomodar ali os meus produtos para que não fique ali em contato com o ambiente, né, com a casa do cliente, então com o móvel do cliente. Então, tudo isso, né, a minha mala, ela é preparada de acordo com as normas de biossegurança. Então, eu sigo todas essas regras, todas essas normas. Então, como eu já falei um pouquinho no início, né, não é porque eu atendo em domicílio que eu vou pegar uma bolsa e vou colocar os produtos, os descartáveis, os EPIs e vou sair para atender. Não. Tem todo um cuidado, tem todo um preparo, né, da minha mala, de acordo com as normas de biossegurança. Então, eu tenho todos esses cuidados, que isso eu até compartilho um pouco mais a fundo com as minhas alunas dos meus cursos, né? Então, eu ensino a forma correta, né, de atender em domicílio, respeitando essas normas de biossegurança. E E se eu me recordo que organizando, lá né, para todos os protocolos do dia, conforme o tipo de pele, o tipo do paciente. Gente, não é fácil. sim, Imagina, você tem 5 pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Você tem que chegar organizada, bonita, linda, nas 5, até o 5º dia, né? Vamos supor, dá para fazer 5 atendimentos, Mônica, apertando? Você está em São tá. Paulo, né? São... Sim, eu estou em São Paulo. Quem é daqui de São Paulo sabe que o trânsito aqui é caótico. Mas tudo na vida, né, é questão de planejamento. Então, eu planejo os meus dias de atendimento. Então, eu falo não só o planejamento financeiro, né, planejamento da vida, mas o planejamento do meu dia. Então, eu preciso ter esse planejamento, onde eu vou planejar ali os meus atendimentos daquele dia, porque cada ser humano é único, cada um tem a sua necessidade. Então, por mais que às vezes eu vou fazer 3 limpezas de pele, nenhuma delas vão ser iguais, né? Cada um vai ter ali a sua necessidade. Alguns eu vou utilizar equipamentos, alguns eu vou utilizar mais produtos. Então, eu sempre, né, preparo essa minha mala. Se você está pedindo se você vai mostrar a sua mala na live. Olha, a minha mala, todo mundo me pergunta muito da minha mala, o que eu levo dentro da minha mala, e a minha mala é um segredo do meu curso, onde eu compartilho. Mas uma coisa, uma dica que eu sempre estou aqui compartilhando, olha, tem algo que nunca pode faltar na minha mala. Conta, né? pra gente, então. Dá uma Sabe dica o que é? É o amor, é o carinho, é a dedicação, é a empatia, é a preocupação, é o cuidado pelo meu cliente. Então, eu sempre falo, eu não vou atender os meus clientes, eu vou cuidar dos meus clientes. Então, não é, olha, a Pamela está até falando aqui, é segredo de Estado, só as minhas alunas de curso que sabem o que tem dentro da minha mala, né? Então, mas isso eu falo que são itens que nunca podem faltar, independente do equipamento que eu vou levar, que nem tem gente me perguntando aqui se eu levo vapor, levo equipamento, dá para levar tranquilamente, desde que você tenha essa organização, né? Desde que você prepare essa mala de acordo aí não só com as normas de biossegurança, mas também para proteger o seu equipamento, né? Que é muito importante, porque a sua mala você vai ficar, se for uma mala de rodinhas como as que eu uso, você vai ficar arrastando essa mala, então você precisa ter esse cuidado com os equipamentos, mas eu consigo tranquilamente levar equipamento para o atendimento em domicílio. Fantástico. Tudo, então, cosméticos, equipamento, descartáveis, e a logística, né? Você trabalha com logística. Sim, é o que a gente estava falando, né? A logística, não pode planejamento. Clientes em oposto da cidade. Em São Paulo não dá. Sim, aqui não tem como. Então, eu preparo, né, a minha agenda, eu falo que é tudo a questão do planejamento, né, como eu estava comentando. Então, eu planejo o meu dia. Aqui São Paulo é muito grande, então tem algumas regiões que eu atendo. Então, eu já planejo os meus dias
de acordo com aqueles bairros, né? Aquele raio que eu atendo. Então, eu já faço esse planejamento. Então, você até me perguntou quantos atendimentos dá para fazer no dia. Eu já cheguei a fazer 8 atendimentos em um dia, assim, foi o máximo que eu consegui do atendimento em domicílio, foram 8 atendimentos. Mas hoje eu tento, né, equilibrar um pouquinho isso, porque senão é muito desgastante. Eu falo que o atendimento em domicílio, o que é o cansativo do atendimento em domicílio não é o atendimento em si, mas é esse deslocamento. Então, por isso que é importante esse planejamento da minha agenda, esse planejamento aí da região que eu vou estar atendendo, né? Então, eu faço esse planejamento do meu dia. Então, normalmente, hoje, uma média de atendimentos que eu faço são 4 atendimentos no dia, não mais do que isso, né? Porque senão eu acabo me desgastando muito. E aí é importante, a profissional, ela tá sempre fazendo uma atividade física, alongamentos, porque requer, né, força para levar a maca e mala e tudo. E, Mônica, tu levas a maca? Algumas clientes tuas têm a maca em casa. Como é que é? Tu leva a maca também, quem não tem? Sim, então, quem me acompanha já no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais, sabem que eu não dirijo, né, que eu tenho medo de dirigir. E aí as pessoas, elas até se assustam quando eu falo isso, né? Como assim? Você é uma esteticista que atende em domicílio e não dirige? Olha, a gente Isso não foi tem um limitação para quem quer trabalhar Não o seu tem sonho, limitação, né? não tem. Não, quando eu falo que quando você tem amor, quando você ama o que você faz, nada vai te impedir, né? E na época lá atrás, quando eu comecei, que não existiam, né, esses aplicativos de transporte, que eu falo que foi uma salvação na minha vida, esses Ubers, 99 táxis, tudo isso, foi uma salvação na minha vida, né? Ó, a esteticista a bordo falando, ela é magrinha, mas ela aguenta. Carrego, É forte. carrego tudo mesmo. Eu falo que, às vezes, chegava no final do meu dia e eu falava, meu Deus, como eu consegui, né? E eu falo que acho que era Deus que me dava forças, porque quem me conhece sabe que eu não tenho nem 1,60 m, tenho 1,59 m, então eu sou pequenininha, mas mesmo assim eu conseguia. Então, eu falo que não dirigir nunca foi um empecilho para mim. E eu ia de metrô, eu ia de ônibus, eu ia de trem, eu ia de lotação, eu ia do transporte que tivesse. Eu nunca tive preguiça. Então, eu saía do extremo da Zona Leste, ia atender na Zona Sul. Então, isso nunca foi empecilho para mim. Às vezes, eu levava 1 hora, eu levava 2 horas para chegar até a casa do cliente. E com isso, eu fui pegando prática, fui tendo cada vez mais força de vontade. Nunca tive vergonha. Às vezes, eu estava ali no metrô, arrastando a minha mala e a minha maca, né? Que a minha maca, na época, uma das macas que eu tinha, ela era aquelas com rodinha de plástico, então ela fazia muito barulho. Então, por onde eu passava, as pessoas ficavam me olhando, mas eu nunca tive vergonha disso. Mas ao longo desses anos, né, como eu já falei lá no início da live, eu já estou há mais de 10 anos atendendo aí em domicílio. E ao longo desses 10 anos, eu tenho clientes que já estão comigo, né, me acompanham desde esse início. Olha, tem colegas aqui falando, né? Você tem medo de dirigir e eu de falar em público, mas quero vencer isso, você também tem que vencer o seu medo. Olha, eu confesso que eu já tentei vencer esse medo, mas esse medo ele tá bem grande aí, vamos ver se eu consigo vencer ele. Mas confesso que esse medo de dirigir, ele não está me atrapalhando em nada, né? No atendimento em domicílio, porque como eu estava falando, eu ia de metrô, eu ia de ônibus, e aí ao longo desses anos, né, algumas clientes, elas estão comigo há muitos anos, e aí eu tenho clientes onde eu comprei as macas e deixo na casa dessas clientes, né, porque fazendo ali as contas, calculando tudo, valia a pena para mim ter a maca e deixar na casa do cliente. Então, hoje em dia, eu tenho aí algumas macas espalhadas por São Paulo, aí espalhadas em casas de clientes que eu vou com mais frequência. Atendo também em condomínios, né? Então, atendo em alguns condomínios que oferecem ali spas, que oferecem salas de massagem. Então, atendo dentro desses condomínios e tenho uma maca que fica comigo e aí, dependendo do atendimento que eu for realizar, aí hoje em dia, quando eu vou de Uber, né? Então, eu calculo tudo isso e aí eu vou de Uber, mas eu falo que mesmo para quem está começando, para quem não tem carro, para quem não dirige, eu falo que ir de metrô e de ônibus nunca foi um empecilho para mim. E dá tranquilamente para... Eu falo que você precisa ter um pouquinho mais de força, mas que você consegue. Sim, eu consegui, então todo mundo consegue.
Mônica, me diz uma coisa, tem algum tratamento, agora vamos entrar um pouco nos tratamentos, tem algum tratamento que é preferencial, que seria a porta de entrada, por exemplo, do home care? Seria uma massagem, seria uma limpeza de pele? Conta pra gente como é que são os primeiros e depois eu quero que tu fales um pouco do perfil do cliente também, né? Se tem um perfil Sim. específico no teu trabalho ou atende diversos, se é homem, mulher, criança, adolescente, enfim. Como é que seriam essas duas questões? Eu falo assim que o público, né, ele tem público para todo mundo, assim como tem profissionais que vão preferir trabalhar em uma clínica, né? Eu falo que primeiramente, né, às vezes as pessoas elas me perguntam: "Ai, Mônica, o que eu preciso para começar a atender em domicílio?" Eu falo, primeiramente você precisa gostar de atender em domicílio, né? Então você precisa gostar de estar aí de um lado para o outro. Né? As pessoas estão me perguntando sobre maca. Depois eu vou compartilhar lá um pouco no meu Instagram, né? Quais são as macas que eu tenho. Mas eu tenho alguns modelos de maca, tenho uma maca que é uma das macas que eu mais gosto de levar nos atendimentos, que é uma maca um pouquinho mais leve, né? Porque a gente precisa se preocupar um pouquinho com isso, né? Que seja uma maca que seja fácil de transportar, né? Depois eu vou compartilhar um pouquinho com vocês lá no meu Instagram. E eu também E aí, gostaria de replicar no Projeto Sol, te cortando, Mônica, que nós temos o grupo no Facebook do Projeto Sol, que essa live vai ter os melhores momentos lá salva. E se tu quiser compartilhar algum conteúdo também, já tem mais de 500 membros dentro dessa comunidade, então reforço o convite, ou os melhores amigos da Tony Derme no Instagram, para estar com esse conteúdo, então, super fantástico aqui da Mônica. Mas voltando agora ao teu cliente, fala do teu cliente. Sim. Então, maca, né? tu vai postar lá. A maca a gente combinou. Tu posta lá no teu Insta, a gente replica no nosso projeto. E também as indicações do teu curso, que eu tô vendo que tem gente querendo fazer curso aqui. Tá? A gente vai postar a informação do curso aí. E vamos criar alguma coisa junto também. Sim. Então, como eu estava falando, né, existem perfis de profissionais, né? Tem aquele profissional que ele realmente gosta de estar dentro ali de um espaço, que ele gosta de ter ali a clínica, né? Ou de ser funcionário, ou de ser o dono da sua clínica. Então, ele gosta de ter um lugar fixo, né? E existe esse profissional que ele gosta de realmente de fazer esse atendimento em domicílio. Então, que ele gosta que é o meu perfil no caso. Eu gosto muito disso, né? Então, uma hora eu tô em uma cliente, outra hora eu tô em outra cliente, aí eu pego o trânsito, aí eu pego o metrô, e para mim tá tudo certo. Eu nunca achei ruim disso, eu nunca reclamei disso, né? Então, eu falo, primeiramente, você precisa identificar o seu perfil, né, profissional. E aí, o cliente, da mesma forma que existe o profissional, que ele gosta de atender em uma clínica, ou que ele gosta de atender em domicílio, existe o cliente também. Então, eu falo, existe profissional para todo mundo e existe cliente para todo mundo. Porque vai existir aquele cliente que ele gosta de sair da casa dele e ir até uma clínica, e existe aquele cliente que ele gosta de ser atendido no conforto da casa dele. Então, muitas das vezes é aquele cliente que ele tem um dia muito atribulado, então que ele trabalha fora, então que ele tem aquele dia muito cansativo, e quando ele chega à casa dele, ou antes dele sair da casa dele, ele quer ser atendido na casa dele. Eu tenho muitas clientes que elas relatam para mim, né? Ai, moço, se você não viesse me atender aqui na minha casa, eu dificilmente iria até uma clínica para ser atendido. Mas, da mesma forma, existe aquela cliente que, às vezes, ela tem filho pequeno em casa e que ela quer sair um pouquinho daquele ambiente da casa dela, então que ela gosta de ir para a clínica, né? Então, existe os dois perfis de cliente, né? Os tratamentos, né, como você me perguntou, quais são os tratamentos mais procurados? Eu falo que é um pouquinho de cada, né? Tem aquele cliente que ele quer receber uma massagem relaxante, por exemplo, mas que aí no primeiro contato que eu tenho com ele, eu apresento ali um pouquinho, né, dos meus planos de tratamento, do meu menu de serviços para ele, e aí eu compartilho com ele que além ali da massagem relaxante, eu também faço tratamentos para redução de medidas, eu também vou fazer tratamentos para tratar a celulite dele, ou então, que nem eu, no meu caso, eu já fiz diversos cursos para trabalhar com pós-operatório. Então, eu posso trabalhar com pós-operatório. Né? Sim. Porque o pós-operatório, então, assim, ele não pode se mexer, é ruim de sair. Bom, aí eu acho fundamental, né, a gente ter um tratamento home care para o pós-operatório. Sim. E aí também que a massagem fideliza, Mônica?
Tu disseste muito A antes para massagem mim. fideliza. Eu E acho aí que tu o vende toque, outros né? tratamentos. Me conta essa história aí, como é que tu fazes? Tu começa pela massagem, daqui a Sim, pouco tu leva o cliente para outro lugar. isso. Eu falo que é o primeiro contato ali, né? Desde daquela pré-avaliação que eu comentei aqui lá no início, que eu faço essa pré-avaliação com esse cliente. Então, começa aí já desde essa pré-avaliação, ao momento que eu chego na casa do meu cliente. Então, a minha postura. Então, não importa que eu tive o dia estressante, não importa que eu peguei chuva, não importa, tudo isso fica da porta para fora da casa do meu cliente. A partir do momento que eu entro na casa desse cliente, é o momento dele. Os meus problemas ficam para fora, né? Então a minha postura é muito importante. E aí eu apresento ali um pouquinho, né, dos meus planos de tratamento para esse cliente, de acordo ali com as queixas que ele vai me passando. Por isso que é tão importante essa ficha de avaliação, porque e aí, nessa ficha de avaliação, não é só nome, telefone, endereço, data de nascimento, não, vai muito além disso. Então, qual é a queixa dele? Né? Às vezes ele está te procurando porque ele quer fazer uma drenagem linfática, mas aí, quando você vai ver, ele também está se queixando ali daquela gordurinha localizada que ele tem no abdômen. E aí, é nesse momento que eu aproveito essa deixa que ele deixou para mim, né? Porque eu, de forma alguma, eu vou ser invasiva e vou falar para esse cliente que ele está precisando tratar a gordura localizada. Se ele não me falou, se é algo que não incomoda ele, eu, hipótese alguma, eu vou ser ali... vou mostrar para ele, às Apontar os vezes, algo que ele defeitos. não. Isso, algo que não está É. incomodando ele, né? Então, às vezes, naquele momento que eu chego ali para fazer a anamnese dele, ele está me relatando, eu quero fazer drenagem, porque, olha, eu me sinto muito inchada, né, meu abdômen, tudo. E aí eu vou falando para ele, olha, o que você acha, né? De, além da drenagem, nós fazermos também um tratamento para redução de medidas. Eu trago também equipamentos para os tratamentos, que as pessoas, elas acham que para fazer atendimento em domicílio eu não consigo levar equipamentos. E eu consigo sim, tem equipamentos, né? Como nós estávamos conversando, o Spectra, que é uma radiofrequência, ela é um tamanho mais compacto e eu consigo levar para o atendimento em domicílio, então eu consigo adaptar dentro da minha mala, e aí isso é um outro cuidado que eu até compartilho no meu curso, né? Como levar ali os equipamentos para eu não danificar o equipamento, né? Porque eu tenho que me preocupar também com isso. Então, então existem equipamentos hoje em dia no mercado que eu consigo tranquilamente transportar para o atendimento em domicílio. Então, é nesse momento que esse cliente ele está me relatando ali, por isso que é tão importante essa ficha de anamnese, por isso que é tão importante essa avaliação, e eu sou muito criteriosa nesse quesito, porque é nesse momento que eu vou oferecer ali os tratamentos que eu tenho para esse cliente. Às vezes esse cliente ele quer fazer uma massagem relaxante comigo, mas ele começa a se queixar que ele está um pouco insatisfeito ali com as linhas de expressão do rosto dele, ou que ele está precisando de uma limpeza de pele, que a última limpeza de pele que ele fez foi no ano passado. E aí é nesse momento que eu vou apresentando ali um pouquinho mais dos meus serviços, né? Então, é nesse momento. Bom, muito obrigada aqui pelo carinho. Estou vendo um monte de pessoas aqui mandando coraçõezinhos, aqui mensagens. Estamos adorando a Sussu live. mandou, deu uma palestra na faculdade onde eu estudo. Isso. Deixa eu ver. E foi incrível ouvir a sua história. Quero um dia chegar nesse nível, sua história. Parabéns. Obrigada, Sussu. Obrigada a todo mundo que está aqui entrando. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fico muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês, compartilhando. Mais uma vez, agradeço o convite da Tony Derme por Não, estar aqui, né, passando compartilhando com vocês. essas dicas aí imperdíveis aí do tratamento home care, né? Gente, a mão fideliza, né? A massagem fideliza muito, né? Eu, por exemplo, tinha o meu massoterapeuta que vinha na minha casa, mudou de cidade, tô sem, né? Tenho a minha Ah, maca, tenho o meu espaço para receber, olha né? só, Precisa, né? Executivo é demais, a gente dorme sim. muito pouco. Antes era muita viagem, agora não mais, mas é uma vida muito turbulenta, né? E precisamos sim Sim, ter é o profissionais toque. assim. E eu Sim, é acho o toque, é o ambiente, a forma com que você prepara o seu ambiente de atendimento que faz toda a diferença, né? Então, como que você fideliza? Como que você encanta o seu cliente? Tudo isso eu levo para o atendimento em domicílio. Então, não é porque eu vou atender em domicílio que eu não vou me atentar a todos esses detalhes, né? Que foi até o que eu falei lá no início, né? Para eu ser uma profissional diferenciada, são muitos detalhes envolvidos, né? E você vai fidelizar o seu cliente por conta desses detalhes que você oferece.
Então, gente, detalhes fazem a diferença, são importantes, dá trabalho, precisa organização, tem que ter disciplina, tem que ter conhecimento técnico. Nossa, olha quanta coisa aqui. E tudo isso dá para desmistificar em quanto tempo num curso? Quanto dura esse teu curso? Olha, olha, eu nessa quarentena eu preparei aí mini cursos, né? Então eu estou ministrando mini cursos de 1h30, 2 horas, onde eu faço aqui por videochamada, então é apenas eu e a minha aluna, né? Então é meio que aqui uma consultoria aqui, né? Algo muito personalizado, apenas eu e a minha aluna. Além disso, eu tenho o meu curso de atendimento em domicílio, que é um curso bem completo, aí de mais ou menos 7 horas, onde eu compartilho tudo, todo esse processo, né? Que eu falo que o atendimento em domicílio não é só o atendimento em si. Então, é o pré-atendimento, é Tudo. durante o atendimento e é o pós-atendimento. Então, não é só o atendimento em si, né? É o pré, é o durante e é o pós, né? E a gente tem que se atentar a tudo isso, né? O que eu vou fazer para eu fidelizar o meu cliente? Qual é o meu diferencial? O que vai fazer com que o cliente ele olhe, né, para aquilo e lembre de mim? Né? É a música que eu coloco? É a fragrância? Estão É o falando meu aqui, lençol música, aroma, estão térmico? perguntando. É o aromaterapia? Né? É o lençol térmico, é a minha cor, que nem as minhas clientes, elas sabem já que a minha cor é o rosa. Então, às vezes, elas vão ao shopping, por exemplo, e elas veem ali, estão passeando pelo shopping e vê ali uma toalha rosa, depois elas me falam, Mônica, lembrei de você, estava passando em frente a tal loja, vi uma toalha cor de rosa, lembrei de você. Por quê? Quando eu vou atender as minhas clientes, quem me acompanha aqui pelo Instagram, eu sempre estou compartilhando, né, um pouquinho dos meus atendimentos, e aí às vezes eu tiro ali uma foto de uma maca preparada, e a minha toalha é rosa. Se eu estou usando uma toalha branca, eu coloco um laço cor-de-rosa. Então, assim, a gente precisa ter uma identidade. Eu preciso ter algo que minha cliente, ela lembre de mim. Então, seja pela aromaterapia, seja pela cor, seja pela música relaxante, né? Então, a forma com que eu preparo esse ambiente de atendimento faz toda a diferença para eu fidelizar o cliente. É importante eu ter um bom equipamento? É importante, importantíssimo, né? É importante eu ter um bom dermocosmético? É importante eu me atualizar, que nem outro dia, né, nesse momento de quarentena, a gente fica, né, organizando as coisas. E eu até me assustei com a quantidade de certificados que eu tenho, né? Com a quantidade de cursos que eu já participei, com a quantidade de congressos que eu já participei, né? Então, são muitos anos eu me dedicando, eu estudando, e até hoje, né? Continuo aí estudando. Hoje mesmo estava participando de manhã de uma reciclagem de um curso, e aí estou sempre aqui, né? Me atualizando, buscando conhecimento, lendo, porque é aquilo que até também já compartilhei no início, o melhor investimento que nós podemos fazer em nós é em atualizações, é em conhecimento, né? Se eu não me valorizar, o meu cliente ele não me valoriza. Então, a valorização começa primeiramente aí em atualizações, né? Então, eu preciso sim ter um bom equipamento, eu preciso ter bons produtos, mas eu preciso primeiramente ser uma boa profissional. Mônica, estão perguntando aqui se pode fazer o atendimento na cama do cliente. Então, mas corporal é impossível, eu acho, né? Facial, talvez. olha, Não sei, qual é a tua opinião? Difícil, né? É bem difícil isso de atender em cama, porque assim, às vezes a pessoa fala, não, eu não atendo em cama de jeito nenhum, tá? E se eu chego na casa desse cliente e ele mora ali num estúdio, né, num apartamento pequenininho, e não tem onde eu montar a minha maca? E aí, eu não vou fazer esse atendimento? Então, dá para eu atender na cama desse cliente. Eu vou fazer algumas adaptações, né? Mas eu falo que se realmente não tiver outra saída, né? A profissional, ela tem que sim ter a sua maca, né? Então, eu preciso ter a minha maca. Eu quero atender em domicílio? Ok, eu preciso ter a minha maca, né? Mas cheguei na casa do cliente, poxa, não tem onde eu montar a minha maca. E aí, eu vou falar para esse cliente, olha, me desculpa, eu não vou poder te atender? Então, de que forma que nós podemos fazer ali, né? Então, eu vou poder acomodar esse cliente na cama dele, né? De que forma que eu posso deixar esse ambiente ali aconchegante? Mas também de uma forma que não vá me sacrificar, né? Porque eu vou ter outros atendimentos para fazer.
A Então, como que eu postura. vou fazer ali uma massagem, às vezes, numa cama muito baixa? Então, a gente tem que preocupar também com a nossa saúde, né? Como profissional também. Então, não vou fazer a massagem naquele cliente naquela cama baixa e aí depois eu não vou conseguir fazer outros atendimentos, né? Então, são prioridades que nós E, temos que ter, né? Então, hoje em dia, eu já sempre, antes de ir para os atendimentos, eu já pergunto para o cliente: eu vou levar uma maca para nós fazermos o procedimento? Tem um espaço onde eu possa montar a sua maca? Ou você mora em algum condomínio que eu possa montar a minha maca? Ou você mora em algum condomínio que tem sala de massagem onde eu possa te atender, né? Então, eu já faço essas perguntas, até porque vai que eu levo a minha maca e eu chego não, na casa do cliente, aí em um condomínio que tem sala de massagem. Então, é importante, né, essas perguntas aí que a gente vai aprendendo, eu falo que ao longo da vida, né? Eu falo que hoje em dia, né, nos dias de hoje, quando eu montei aí o meu curso e montei os meus cursos, né, eu falo que eu montei aí um mapa para ajudar vocês, né, ajudar os profissionais a chegarem no caminho de uma forma ali um pouco mais fácil, porque para a gente chegar em um lugar, nós temos o quê? Diversos caminhos, né? Tem um que é mais longo, tem um que a estrada é um pouco mais esburacada, né? Tem um que tem um monte de subida e descida, e tem um ali que a gente vai dar um caminho o quê? Para que você faça, né? Você percorra ali esse caminho, mas que seja um caminho menos difícil, né? Porque fácil nunca vai ser, né? E eu falo que são nas dificuldades que a gente mais aprende, né? é, São nos momentos de dificuldade que a gente mais vai crescendo e mais vai aprendendo. E eu falo que é daí que a gente vai tirando forças, né? Eu falo que são nos momentos de dificuldade que eu vejo o quanto que às vezes eu tenho forças, né? Então, eu falo que eu montei aí os cursos, foi com essa estratégia aí, né? De caminhos, né? Caminhos que eu possa mostrar para as profissionais para que elas cheguem ali dá uma no palhinha pra sucesso. gente, Mônica. Uma palhinha, por Ai, meu exemplo, Deus. precificação. Eu sei que é um dos temas do curso que tu tem várias estratégias, né, que tu ensina a montar o preço, né? Mas comenta um Sim. pouco pra gente a importância também, né? As pessoas às vezes não sabem montar nem o valor, né? Sim, é muito importante isso. Eu até compartilho não só no meu curso completo, mas compartilho também no meu mini curso, né? Então, isso é um tópico lá do meu mini curso. Mas você sabe que quando eu comecei, né, lá atrás, porque hoje em dia eu já participei de muitos cursos, né, de empreendedorismo. Estou até vendo aqui algumas alunas dos meus cursos, dos meus mini cursos. Um beijo, meninas, um prazer ter vocês aqui também. E quando eu comecei lá atrás, né, eu não sabia, né, quanto que eu vou cobrar. Meu Deus do céu, né? A gente sai ali, a gente sabe fazer uma limpeza de pele, a gente sabe fazer uma massagem, a gente sabe, né, anatomia, fisiologia, nanana, mas a gente não sabe ser empreendedora, né? A gente não sabe ser dona ali do próprio negócio e eu me vejo como uma empreendedora, porque não é porque eu não tenho uma clínica física, eu falo que o atendimento em domicílio é o meu negócio, né? Então, é o meu negócio. Então, eu preciso aprender ali o que é calcular. Mas lá atrás, né? Porque, como eu estava falando, nos dias de hoje eu já participei de muitos cursos de empreendedorismo, que o Sebrae oferece. Então, é importante a gente também ter essa visão, né? E estar ali sempre preocupada ali, né? Como calcular os preços, como precificar e tudo. Mas quando eu comecei lá atrás, que eu não tinha essa visão e que eu não tinha ideia, né? Eu me recordo que algumas professoras, elas até falavam, né? Ah, olha, vocês podem cobrar X numa limpeza de pele, vocês podem cobrar Y em uma drenagem. E aí eu falava, então acho que é, né? Então acho que é isso que eu tenho que cobrar. E eu não sabia nem quanto que eu tinha de custo, quanto que eu tinha, né, de gasto, quanto que eu ia gastar de produto, se eu comprasse um equipamento, quanto que eu tinha que fazer essa conta para dissolver ali o que eu tinha pago, né, nesse equipamento, nesses produtos, enfim. E aí o que eu comecei a fazer, né? Naquela época, eu procurava as clínicas que tinham naquelas regiões, né? Então buscava na internet, parecia uma cliente para eu ir atender, por exemplo, na Vila Mariana, né, em São Paulo. E aí eu buscava ali clínicas naquela região e ligava nas clínicas, né, e tentava
vê ali, quanto que custa a limpeza de pele aí? Aqui custa 100, aqui custa 120, aqui custa 150. E aí eu sempre jogava um valor a mais, né? Porque eu falo que o atendimento em domicílio, ele é um atendimento personalizado, É ele é uma... VIP. Não É deixa. VIP. É um tratamento Ele VIP. Né? Para mim sim, é sim, VIP. Isso é demais eu receber o profissional na minha casa. Isso é um luxo. Né? é um luxo, né? Então é um Isso. atendimento de luxo. Então, na minha opinião, dependendo ali do preço que está na região, eu sou a favor, às vezes, de você cobrar um valor a mais, sim, porque você que vai estar se deslocando, né? E diferentemente de quando a profissional, né, ela tem um espaço, ela tá lá, vamos supor, das 10 às 6, ela consegue fazer diversos atendimentos. No atendimento em domicílio não é assim, porque você tem o seu tempo de deslocamento, você tem o tempo que você prepara esse ambiente, você tem o tempo, né, que você monta, que você desmonta, que você fica esperando o Uber, ou que você, né, fica esperando o metrô esvaziar, enfim. Então, a gente tem que contabilizar tudo isso, né? Então, eu falo que no início eu fazia dessa forma. Hoje em dia eu tenho uma outra forma de adaptar os preços, né? De como precificar, de como calcular esses preços, que aí isso eu ensino nos meus cursos, mas às vezes, para quem está começando, é importante você fazer ali uma pesquisa de mercado, você ter ali uma ideia, uma média, né? E eu falo que tudo é fazer contas, né? Então, é importante sim eu fazer contas. E aí, nos meus cursos, eu ensino essas contas que as pessoas, né, que os profissionais têm que fazer, né? Teve uma colega que Mapear ela os gastos, perguntou... então, mapear os gastos, primeira coisa, né? Tem que saber, né? Quanto Sim, você gasta para fazer um tratamento, né? Quanto custou esse às vezes equipamento? você vai... Sim, às vezes você vai perguntar para a pessoa, tá, quanto que você gastou para fazer esse atendimento? Ela nem sabe, né? Então ela não sabe quanto que aquele pote de creme rende, ela não sabe quanto que ela pagou por aquele equipamento, quanto que ela vai ter que dissolver ali do valor do equipamento nos atendimentos, quanto que ela gastou de gasolina, quanto que ela... Enfim, ela não sabe quanto que ela gastou. Então é tudo sentar e fazer contas, né? E não tem segredo, né? O pessoal está interagindo bastante aqui. Uma colega fez uma pergunta que eu achei interessante, né? Você já passou por alguma situação de perigo ou constrangedora? Eu, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação dessa forma, porque eu tenho uma postura, né, que eu me preocupo muito. Eu falo que no momento que às vezes a gente está precisando de cliente, né, a gente fica desesperada para ir atender e a gente nem sabe direito quem a gente está indo atender. Por isso que eu vi a importância, né, de fazer essa videochamada para ir Sim. atender esse cliente, né? Então, eu particularmente, por exemplo, eu atendo mulheres, né? Eu atendo mulheres e eu atendo homens quando são maridos de clientes, filhos de clientes, né? Irmãos de clientes, ali alguma indicação, né? Então, por isso que é importante quando o cliente ele entra em contato com você, que você ainda não conhece esse cliente, você solicitar essa videochamada para fazer essa pré-avaliação, porque eu falo, essa pré-avaliação não é só para eu tentar entender ali o que esse cliente precisa, mas é para eu realmente ver aquela pessoa. Então, se às vezes aquela foto lá do Facebook ou do Instagram realmente é aquela pessoa que está falando comigo. Porque se a pessoa está mal intencionada, no momento que eu falo de fazer uma videochamada, a pessoa já vai fugir. Né? Sim. Ela já vai falar, não quero, tudo tal. Então, eu falo, no momento que eu falo aí de fazer essa videochamada, essa pessoa ela já vai querer fugir, né? Ela já não vai me responder mais, ou então ela vai inventar alguma desculpa, né? Vai falar que o celular tá quebrado, enfim. Então, eu não quero que as pessoas tenham medo de atender em domicílio, mas Não, que elas tenham essa precaução, né? precaução. Que é para nossa própria segurança, né? Para nossa própria segurança, eu preciso saber quem é a outra pessoa ali que eu estou indo atender, né? Então, é muito importante eu ter aí essa precaução. Essa videochamada, ela funciona muito, porque eu percebo que quando a pessoa ela tá mal intencionada, ou realmente é um perfil falso, não é aquela pessoa daquelas fotos, ela some, ela não quer fazer videochamada. Agora, quando a pessoa, ela realmente ela quer fazer o tratamento, ela quer fazer a limpeza de pele, ela quer fazer a massagem, ela quer fazer a drenagem, ela quer fazer o pós-operatório, ela fala,
Não, Mônica, nossa, olha, eu tô no meu serviço agora, mas eu posso te chamar mais tarde? E aí ela quer fazer a videochamada com você e ela já te mostra, olha, eu tenho muita acne, ou então, eu tô precisando por causa dessa gordurinha localizada. Enfim, o cliente, ele até acha isso diferente, ele fala, nossa, que legal, nunca ninguém tinha feito isso comigo, Olha aí. E, né? Mônica, Então, me diz uma coisa, assim, por exemplo, em tratamentos, agora, voltando um pouco aqui, que tu fazes. Agora eu me perdi aqui a pergunta que eu ia te fazer, caramba, me fugiu. Ai, Jesus, o que tu estava sobre falando? tratamentos, o que Não, as é? divulgações. Tu falaste agora do Instagram. Eu queria te perguntar como que tu fazes aí divulgação, trabalha com o WhatsApp, é o boca a boca, que é indicação. Tu já me disseste que tu atende a família toda, então o boca a boca funciona, né? Como é que é Funciona. teu marketing, assim? Vamos falar um pouco assim. Eu falo, Como eu é que você falo que trabalha? quando você cuida bem do cliente que você já tem, outros clientes vêm para você. Eu nunca, eu estou há 10 anos, né, mais de 10 anos na área, eu nunca mandei fazer um panfleto. Você Ai, acredita? gente, ela não tem panfleto, ela não tem custo fixo, ela não paga aluguel, só para lembrar, tá? O que é o home care de vocês, né? A gente não tem um monte de custos também. Tem deslocamento, tem táxi, tem esse problema. Mas olha aí que maravilha, Sim, não paga aluguel. Mônica, dá uma nunca palavra mandei para fazer um quem panfleto. teve que largar a sala, que está em crise, tá? Fechou essa Eu sala tenho, e está aqui te ouvindo. O que você diz para esse profissional? olha, vem fazer meu curso que eu ensino tudo. Não, brincadeira. Não, mas assim, não se desespere, né? Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, todos nós, né? Eu falo que a gente tem aqui, eu falo que eu tenho dias bons, né, e dias ruins, dias menos piores, porque tem aqueles dias que bate aquele desespero, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada aí, né? Eu gosto de sair, eu gosto de fazer os meus atendimentos, não é à toa que eu optei pelo atendimento em domicílio, né? Então eu não gosto de ficar sempre no mesmo lugar, então isso dessa quarentena tem afetado muito, né? Não só a parte financeira, mas o psicológico também, né? Então, Bastante. eu tenho tentado me distrair aí ao máximo, sempre que eu posso, eu coloco aqui uma música, eu danço, eu canto, eu faço maquiagem em mim, mesmo que eu não vou sair. Esses dias meu marido até viu eu me maquiando e enrolando meu cabelo. Ele falou, ué, onde você vai? Eu falei, eu vou pra sala. E tipo, tô me arrumando e vou pra sala. Mas é isso, gente. Às vezes, uma vez eu botei É isso. gravata, em algumas lives eu boto gravata, gente. Eu tô sozinho dentro de casa. Mas por que não se vestir melhor? Por que Eu não se estava aqui sentir me bem? arrumando. Né? Sim, eu estava aqui me arrumando, eu coloquei música, estava fazendo maquiagem, enrolando meu cabelo. A minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos e ela está tendo as aulas em casa. Eu tô achando super bonitinho, porque ela acorda todos os dias de manhã, ela se maqueia, ela se produz e ela senta para assistir a aula, tipo, arrumada e tal. Então eu falei, nossa, olha só que graça, né? Então ela também já tem esse pensamento. Mas assim, voltando, né, para a questão financeira, né, quem aí teve que entregar a sua sala e que vai ter que partir para o atendimento em domicílio, né? Então, Mônica, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que atender em domicílio. Mesmo que você não consiga fazer um curso completo comigo, mas que você consiga fazer ali um mini curso, uma mini consultoria, onde eu possa te ajudar para tentar te passar ali o caminho certo, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi lá quando eu comecei, né? Então, assim, lá atrás, quando eu comecei, eu cometi muitos erros, né? E que hoje em dia eu quero o quê? Ajudar as pessoas a não cometer esses mesmos erros que eu cometi. Então, assim, era certo eu cobrar ali a média do preço das Das clínicas da clínicas. região? Depois eu fui ver que não era. Né? Depois eu fui ver que os meus gastos talvez eram mais altos do que talvez daquela clínica. Então, que não era certo eu cobrar aquele valor daquela próximo, né, o valor próximo daquela clínica, né? Então, e aí chegava no final do mês eu vi que não sobrava dinheiro para mim, né? Então, eu quero ensinar as pessoas a fazer os atendimentos em domicílio, mas da maneira correta, para que cada vez mais o atendimento em domicílio ele seja realmente levado a sério. Mas para o atendimento em domicílio ser levado a sério, precisa de profissionais que levem o atendimento em domicílio a sério, Agora, né? falando Então eu nisso, preciso. os principais erros.
Mônica? Porque eu sei que tu és também cliente, tu percebe, tu recebes e Sim, tu conversa com muitos sim. profissionais. Quais são os erros mais comuns agora do tratamento home care, assim, na tua visão, assim, onde o profissional peca? Então, eu gosto muito de ser cliente, né? Não para que nem as pessoas às vezes vão falar assim, ah, então ela tá indo lá na clínica do vizinho, ou então ela tá chamando alguém para atender ela na casa dela para ficar curiando o serviço. Não é nada disso. Eu gosto de ser a cliente, eu gosto de deitar na máquina e receber um atendimento. E eu acho que isso é muito importante quando a gente está do outro lado, né? Quando a gente é o cliente. E, e eu observo muito isso, né? Não só em clínicas que eu frequento, mas também quando eu contrato, né, profissionais. Então, às vezes eu chamo por aplicativos, ou, né, enfim, chamo pessoas para vir me atender. E às vezes os erros que eu percebo, né, que as pessoas cometem, não só no atendimento em domicílio, mas em clínicas, é não tratar, né, o cliente como um ser humano, né? Então o cliente, ele é o cliente das 8. Ai, Ele não é a boca, né? não chama Então ele nem é o pelo cliente das nome. 8. Cliente das Sim, oito, não muitas vezes chama não tem nem nem nome. Ai, não tem sim. nem nome, né? E aí não pergunta nada para esse cliente, né? Então, já vai ali fazendo uma massagem com óleo, nem sabe se o cliente gosta de óleo ou não, né? Ou então a forma com que esse profissional ele se porta, né? A imagem pessoal dele, né? As vestimentas, às vezes, que ele está utilizando, porque quando nós vamos atender na casa do cliente, né? Eu vou lá atender a minha cliente, muitas das vezes o marido dela tá lá, o filho dela adolescente tá lá. E aí não vai ser legal eu chegar lá com uma roupa curta, com uma roupa transparente, com uma roupa justa, muito justa. Então não vai ser legal, a cliente ela não vai gostar disso, né? Aparecer na Então eu barriga, nem pensar. não, apareceu na barriga, meu Deus, Nem nem pensar, gente. pensar. Nem pensar, né? Então, eu não estou indo ali para me exibir para minha cliente. Eu estou indo ali para levar o cuidado para ela, né? Então, eu gosto muito do branco. Aí as pessoas vão falar, nossa, mas atender em domicílio de branco, nossa, suja, tal, nananana. Então, ok. Então, eu opto sempre por uma camisa branca e uma calça de cores claras, né? Ou então posso até estar com uma calça jeans escura, tudo, mas se atentar muito a isso da vestimenta, né? Evitar ali decotes, transparências, roupas curtas, roupas mostrando a barriga, né? Ou muito decotada, enfim, a gente tem que se atentar muito a isso, né? Gente, eu Um tô beijo, cuidando a hora Carolzinha, e minha tá amiga do acabando a Rio, que chegou live, aqui Mônica. também. Ai, meu Eu, Deus do céu, tá tá acabando. acabando a nossa Nossa, falta live. 3 minutos. Tem mais. Falta 3 Voou o minutos. tempo. Meu Deus, uma hora. Tem uma pergunta aqui ótima, aqui que eu queria da Adriana. O que está mudando no tratamento agora pós-pandemia? Eu sei que te Olha, diziam essa é para uma... ti, você pode vir aqui em casa, porque você já vem, né, com o teu propé, com isso, com aquilo, com todo o teu Sim, cuidado, você sim. não teve restrição nenhuma, né? Quando a pessoa é Não, séria e tem cuidados, tu vê, o cliente já disse, não, você pode vir na minha casa, você não vai trazer sim, o sim, Covid aqui, você é muito cuidadosa. Mas o que que mudou agora? exatamente. Eu falo que, Rapidinho, hein? eu Tem uns falo 2 minutos para responder, vai ai acabar meu a Deus do live. céu. Eu falo que eu sempre tive essa postura, né, de me preocupar com a biossegurança. Então, sempre me atentei ali a todos os detalhes. Então, no momento que eu chegava à casa do meu cliente, como a gente comentou lá no início, né? Então, eu tirar meu sapato, eu calçar um propé, eu colocar o meu jaleco. Nós sabemos que agora, né, nós vamos ter que usar ali, além do nosso jaleco, um jaleco descartável, que eu vou ter que ir trocando, desculpa, Trocando. trocando a cada atendimento. Saudade também, Lorice. Querida Então, assim, Lorice, eu vou ter que ir trocando, né, esse jaleco descartável, né, descartando o meu propé. Então, todos esses cuidados. Eu já tinha muito, né, já fazia parte da minha rotina, esses cuidados, o uso do álcool, o uso do propé, a postura à casa do meu cliente. Então, tudo isso já fazia parte da minha rotina. Tanto que eu tive algumas clientes que falaram, ah, Mônica, vem me atender, porque você já faz isso normalmente, né? Então, eu acredito que quem não levava a biossegurança a sério, eu acredito que vai de agora levar. em diante vai passar a levar e só vai se destacar no mercado, só vai ter clientes quem levar realmente isso a sério, porque agora não vai ser só, né, a vigilância, não vai ser só ali
As Mônica, clínicas desculpe te vão cortar, ser os mas próprios clientes. 40 Ai, segundos. sim, Muito obrigado. sim. Nós vamos ter que fazer outra. Eu que agradeço. Te agradeço para entrar no Sim, Projeto Sol, passar todas essas dicas preciosas de quem tem experiência, né, de 10 anos no home care. Eu acho que essa estratégia ela vem muito forte, então gratidão a ti, a todas as pessoas que nos ouviram. Rodrigo Lombo, eu vi que entrou sim, aí também. Um beijo para todo mundo. sim. Fique no coração da Beijo. Toliderme, da Mônica, a gente volta. Quem quer curso pode deixar nos comentários que a gente responde. Passa o contato da Mônica. E fiquem com Deus, invistam no home care, que esse é o futuro, gente. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Um beijo a todos vocês.